Olá pessoal do Verdades Eternas, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Álvaro Mendes e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre tribulações. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever no canal. Você que gosta do conteúdo que a gente está trazendo, se você gosta e achou interessante tudo que nós estamos falando aqui, tudo baseado única e exclusivamente na Palavra de Deus, então eu convido você a se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação que está aqui embaixo, para você não perder nenhuma novidade que a gente traz. Porque toda vez que você ativa, o YouTube vai mandar para você uma notificação e você vai poder assistir com tranquilidade, sem perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Então, o texto para a gente meditar hoje está lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 12, e ali ele diz o seguinte: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ou em algumas traduções, padecerão perseguições. Amigo, em alguns textos, em muitos na verdade, em muitos textos bíblicos você vai encontrar textos de perseguições, tribulações, mas também versos de esperança e perseverança. Algo que nós temos analisado hoje no nosso contexto religioso é que quando você vai para Jesus, quando você é batizado, quando você batiza e vai para os caminhos de Deus, você entrega a sua vida a Deus, a sua vida vai ser um mar e uma torrente de bênçãos. Ora, mas espera um pouco, isso não está errado. Não, de fato isso não está errado. Só que existe um porém nessa afirmação de dizer que vai ser uma torrente de bênçãos. Hoje, dentro do nosso contexto religioso, a aplicação de bênçãos está num contexto muito generalizado. Por que eu digo isso? Porque quando você pensa assim, eu vou ser abençoado por Deus, a primeira coisa que a pessoa vê na mente é o quê? Eu vou ser abençoado com bens, posses, financeiramente e socialmente. Só que na verdade, tem um outro lado da questão e nós vamos dividir isso aqui hoje. Vamos dividir esse contexto. Primeiro, nós temos bênçãos espirituais e bênçãos físicas, bênçãos sociais, econômicas e bens e outras coisas mais. Nós temos tudo isso. Nós temos esses dois campos, certo? Qual Deus quer te abençoar? Espiritual. A primeira bênção, única e exclusivamente, primordialmente, Deus quer te abençoar espiritualmente. É isso que você tem que ter em mente. A bênção de Deus é uma bênção espiritual. As bênçãos materiais, todas as outras que tem nesse contexto, são apenas consequências de uma vida em comunhão com Deus. Conseguiu entender isso? Então pare para pensar uma coisa. O problema hoje dentro do nosso contexto religioso é que as pessoas, e infelizmente muitos pastores evangélicos, estão atribuindo apenas a bênção de Deus na segunda categoria, aplicando apenas a bênção material. Quando você vai para Jesus, as coisas vão permanecer uma bênção, você vai ter status, você vai ter uma posição financeira equilibrada, sua vida com uma frase que uma vez eu vi, sua vida vai ser um mar de rosas. Mas para pensar, será que é só isso? Será que a sua vida vai permanecer dessa maneira? Irmão e amigo, tem uma coisa que você tem que saber. Que nossa vida não é um mar de rosas. Pare para pensar nessa questão. Nossa vida é uma vida de altos e baixos, certo? Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Nem sempre a vida é formada de vitórias. Você também tem derrotas, e esse é o contexto ali. Quando você vai para Cristo, você viu o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, você vai padecer e sofrer perseguições. Aí você para pensar assim, nossa, mas eu vou para Cristo e vou ter esse tipo de coisa? Sim, amigo. A vida cristã, apesar de ser uma vida cheia de bênçãos, não é uma vida fácil. Lembra o que o próprio Cristo falou, que o caminho é estreito e são poucos que passam por ele. Por quê? Porque é um caminho de sofrimento, é um caminho de tribulações, mas esse é o contexto que nós temos que ter em mente. Que quando você vai para Deus, a sua vida vai ser uma vida de bênçãos
espirituais independentemente de como você está socialmente, fisicamente, financeiramente e até na família. Não importa. Não importa como você vai estar. Mas a sua vida espiritual, se ela estiver firme, fundamentada, essa é a principal que Deus quer te abençoar. Você quer um exemplo disso? O próprio Cristo. Pare para analisar a vida de Cristo aqui nessa terra. Não foi uma vida fácil. Jamais Cristo teve sombra e água fresca nessa vida aqui. Veja só uma coisa. Cristo nasceu numa estrebaria, que não era dele, era emprestada. Ele entrou em Jerusalém numa jumenta, em que não era dele, era emprestada, certo? Ele pregou num barco que não era dele, era emprestado. E foi sepultado numa sepultura que não era dele, era emprestada. Cristo não teve nada nessa vida. Mas ele vivia em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão com Deus. Quando um jovem foi perguntar a Cristo se podia segui-lo, Cristo disse o quê para ele? As raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então, preste bem atenção nisso, irmão. Meu amigo, meu irmão que está me ouvindo aqui. Deus, Ele quer primeiramente te abençoar espiritualmente. As outras bênçãos, como eu falei, são consequências. São consequências de uma vida espiritual com Deus. Essa é a primeira bênção que Ele quer te dar. E o porquê? Por que é perigoso a gente se firmar em dizer que a minha vida será uma bênção financeira, econômica, social? Por que é perigoso isso? Porque, meu amigo, quando a tribulação, quando a perseguição, quando as coisas baterem na sua porta e as coisas começarem a acontecer na sua vida, como já aconteceu na minha vida, você vai se perguntar, onde está Deus? E é tudo isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você atribua todas as tribulações, tudo que é ruim, que aparentemente é ruim, a Deus. Entenda isso. Ele quer que você entenda que tudo que está acontecendo de aparentemente ruim seja de Deus. Só que tem um detalhe que você tem que entender. Tribulação é aquilo que Deus tira de melhor de você. Lembra do ouro provado pelo fogo, amigo? Quanto mais ele está no fogo, mais belo ele fica quando sai. E a azeitona? Você sabe como a azeitona? Você extrai o melhor azeite da azeitona? Você tem que espremê-la. Você tem que machucá-la. Você tem que apertá-la para que o melhor saia. Meu amigo, vida cristã é assim. Eu não posso mentir para você aqui e dizer que tudo vai ser uma bênção, tudo vai ser um mar de rosas, tudo vai ser bonito e belo, porque nem a vida é assim. Casamento com Cristo demanda tribulações e situações adversas. E é isso que você vai passar, meu amigo. Pare para pensar nisso. Analise a sua vida, analise isso. Altos e baixos. Só que tem um detalhe. Cristo vai estar com você aonde quer que você vá. Você lembra o salmo mais usado, Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum. Por quê? Por quê, meu amigo? Porque Deus estará com você. Veja só o que ele fala nessa promessa. Ele diz assim: você não vai ser liberto dessa provação. Você vai andar pelo vale da sombra da morte, mas você não precisa temer, porque eu vou estar com você. Veja a promessa de Deus. A promessa não é te livrar. A promessa é você estar junto com Ele. Ele vai estar com você, independente de onde você esteja. Isaías 43, você também tem um vislumbre daquilo que Deus deseja na sua vida e na minha vida. Ele diz, quando você passar pelas águas, ou quando você passar pelo fogo, eles não te queimarão e você não será submergido, porque eu vou estar com você. Promessa divina. Em toda situação que você passar, Ele vai estar com você. Sempre. Nunca vai te abandonar. Independentemente de como você está. Se você está longe, se você está perto dele. Deus não abandona. Ele está 24 horas por dia do seu lado. Independente das tribulações. Então, meu amigo, a nossa reflexão hoje é: se fundamente nas bênçãos espirituais antes das materiais. Porque bênção material é uma bênção que vai vir como consequência. Ele pode te abençoar, Ele pode me abençoar, como também não pode. Ele sabe meu coração, Ele sabe o que eu vou fazer com aquilo que Ele vai me dar. Lembra do jovem rico?
Por que Deus pediu tudo que ele tinha e desse tudo que ele tinha? Porque o coração dele estava firmado naquilo que não era do céu, não era nas coisas eternas. As bênçãos que ele tinha eram mais materiais do que espirituais. Então Deus sabe. Deus sabe o que o seu coração está firmado. E para o seu bem, e para a minha salvação, e para a sua salvação, ele prefere não dar uma bênção material do que perder uma vida de um filho dele querido. Pare para pensar nisso. Clame a Deus, ore. Se você está passando por uma dificuldade hoje, eu quero conversar com você a respeito disso. Como que eu quero conversar? Aqui embaixo vai estar aparecendo o meu e-mail, verdadeseternas20@gmail.com. Se você quiser mandar um pedido de oração, uma situação que você está passando na sua vida, se você não quiser colocar nos comentários aqui embaixo a respeito do que está acontecendo, você pode mandar para mim no e-mail e a gente vai estar orando, a gente vai estar juntos em oração, qual seja a sua tribulação, qual seja a sua aflição. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aberto o coração a Deus e entendido que muitas coisas que às vezes, infelizmente, a gente vê lá fora não é o que realmente é ensinado de acordo com a palavra de Deus. Fique única e exclusivamente com a Bíblia, meu amigo. Se você tem dúvida, procure na Bíblia, porque a Bíblia não ensina que você vai ter sempre sombra e água fresca. Você vai ter dificuldades. Eu tenho dificuldades. Eu tenho dificuldades na minha vida. E continuarei tendo. Acredito que vou continuar tendo. O cristão é assim. A vida cristã é assim. É uma labuta, é um trabalho, é uma perseverança. Por isso a promessa de Deus. Eu vou estar com você, independentemente das situações. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou bastante desse vídeo, compartilha com seus amigos. Envie para os seus amigos pelo WhatsApp, pelo YouTube. Quanto mais pessoas a gente alcançar com essa esperança de que Deus vai estar conosco, independentemente das tribulações, será uma bênção para a vida dessa pessoa. Beleza, pessoal? Então, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.